Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos introduzir os conceitos básicos de banco de dados. Nós vamos entender o que é um banco de dados, o que é um sistema gerenciador de banco de dados, os sistemas de banco de dados, o que são, e nós vamos compreender o porquê desta forma de trabalho com bancos de dados utilizando um SGBD, as vantagens, quando não utilizar essa forma de uso através de um SGBD, e também nós vamos ver quais são os principais usuários envolvidos com o trabalho de bancos de dados, tá? Então fiquem atentos, qualquer dúvida, comentem na sala de aula virtual e nós estaremos respondendo aí para que vocês possam seguir na disciplina sem nenhum travamento, que vocês possam ter sucesso até o final da nossa disciplina. Muita atenção ao que nós vamos apresentar neste momento e estudem o livro também que está disponível na BVU. O assunto que nós vamos tratar agora está no capítulo 1 do nosso livro-texto de Sistema de Banco de Dados, tanto da edição 6 quanto da edição 7, desse livro, cujos autores são El-Masri e Navati. Então, inicialmente, o que é um banco de dados? Creio que vocês devem já supor, o que seja um banco de dados. Nós, hoje em dia, precisamos apresentar informações a uma série de sistemas em um banco do sistema financeiro, em um sistema educacional, no aeroporto, quando vamos fazer alguma viagem, na rodoviária, no mercantil, quando vamos fazer compra e o caixa vai pegar as informações de preço, de valor e vai fazendo o cálculo ali no computador, no sistema. Então, tudo isso que nós fazemos hoje em dia é feito com base em dados que estão previamente armazenados, ou as informações que nós temos, nós armazenamos. O sistema vai armazenar em um local para uma futura recuperação, tá? Mas o que é um banco de dados, Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, tá? Dados que estão conectados de alguma forma, para uma futura utilização, para uma consulta posterior, para um processamento necessário para realizar uma determinada operação. Então, essa definição aqui do El-Masri e Navati. O Date, um outro livro aí, nós temos um outro autor, em 75 ele deu a seguinte definição: é uma coleção de dados operacionais usados pelas aplicações de uma determinada organização. E essa coleção de dados vão nos trazer informações importantes para a tomada de decisão, para tomar alguma decisão, tá? Por exemplo, eu quero armazenar informações sobre um funcionário. Então, quais são os dados que eu preciso para obter informações do funcionário? Preciso da data de nascimento, do nome, do sexo, do seu grau de instrução. Então, esses dados relacionados a um funcionário formam uma coleção, tá? Coleção de um funcionário ou de vários funcionários. E a partir desses dados eu posso extrair informações para a tomada de decisão, tá? Então, o que são esses dados mesmo? Os dados são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito, como esses atributos que eu acabei de passar a respeito de um funcionário, por exemplo, tá? Então, algumas propriedades estão presentes em um banco de dados. Primeiro, que os dados de um banco de dados representam, ou o banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, de um mini-mundo, de um universo de discurso. Por exemplo, você está fazendo aí um sistema para gerenciar um hospital. Quais são os dados que vão ter no seu banco de dados? Será que vai ter dados referente ao sistema financeiro? A conta corrente de alguém, a conta corrente dos clientes, ou o valor, as transações realizadas num banco por determinados clientes? Não faz sentido. O que vai ter no hospital? Dados relacionados a pacientes, a médicos, a funcionários do hospital, a cirurgias, consultas, etc. Coisas daquele mundo
ou seja, daquele mini mundo que você está trabalhando. Então, representa alguns aspectos do mundo real relacionados a um universo de discurso, não ao mundo todo, mas aqui relacionados àquele contexto que você está trabalhando. É uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente àquilo que você está fazendo. Não faz sentido guardar dados quaisquer. Por exemplo, eu estou trabalhando no sistema acadêmico. Será que faz sentido eu querer saber informações como o saldo da conta corrente de um aluno ou de um professor? Lá no sistema acadêmico, faz sentido? Não, tem que ter significado inerente ao contexto que você está desenvolvendo aquela aplicação, né? Então, o banco de dados vai ter dados relacionados àquele mini-mundo. É projetado, construído e povoado por dados, né? Essa povoação refere-se a uma instanciação, um conjunto de informações que eu coloquei naquele banco de dados para uma finalidade específica, né? Obviamente que um banco de dados é criado com vista a uma determinada utilidade, a um determinado uso. Não faz sentido ter um banco de dados que nunca vai ser utilizado. Então, hoje em dia, né, banco de dados é utilizado em uma série de aplicações, né, no sistema bancário, na engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica, de computação, na economia, na medicina, no direito, na educação, por exemplo. No direito, dados processuais, né, um processo que é tramitado de um fórum para o Tribunal de Justiça, por exemplo, né, via sistema. Esse processo está onde? Está num banco de dados e a tramitação provoca uma alteração no banco de dados. Na educação, os dados dos alunos. Imagine que professor, lance as notas e quando ele desliga o computador, esses dados se percam. Pode acontecer isso? Não, tem que ser armazenado no banco de dados para uma futura consulta, para que o próprio aluno possa consultar as suas notas, né, verificar como é que está a sua situação naquele curso. Outras aplicações de banco de dados que é muito utilizado hoje em dia, né? Textos, imagens e vídeos em dispositivos móveis, né? No seu celular, você fica mandando vídeo através de aplicativos aí de mensagens, imagens, né? Muita gente não consegue mais viver sem esses aplicativos de mensagens, sem as redes sociais, né? Então, o banco de dados não é utilizado apenas para aplicações aí, relacionadas à vida profissional, né, ou à saúde, essas questões organizacionais, mas também tem as questões sociais de comunicação e relacionamento social aí através da internet, né? Imagine que você poste uma mensagem, uma foto ou um vídeo e você não tem garantia que aqueles dados vão poder ser acessados por quem você quer, vão ser perdidos, né, sem a sua autorização, né? Então, os sistemas de banco de dados hoje em dia estão preparados para guardar a informação pelo tempo devido, de acordo com aquilo que for programado. Sistemas de informações geográficas, né? Nós temos aí, por exemplo, o Google Maps, uma série de mapas que são utilizados pelos governos para extrair algumas informações de clima, de queimadas, etc., né? No inglês aí, GIS, né? E traduzido como sistemas de informações geográficas. E um banco de dados, né, ele pode ter um tamanho qualquer, e uma complexidade simples, de simples a muito grande, né? Uma complexidade muito alta. Em 2011, por exemplo, né, o sistema da Amazon, ele ocupava, né, o banco de dados da Amazon ocupava cerca de 2 terabytes em cerca de 200 servidores. Imagine essa quantidade aí de informações sendo alterada constantemente por milhões de usuários fazendo compras ao mesmo tempo, né? Então você tem que ter um sistema gerenciador aí, um sistema que não permita que um usuário altere a informação de outro usuário. Imagine aí se um usuário A faz uma compra, né, e o sistema se confunde e manda aquele produto para um usuário B. Ou você faz a compra de um lápis e o sistema
se engana e te cobra o valor de um computador, né? Então, veja a complexidade que está envolvida para manipular os dados, para armazenar, para recuperar, para apresentar para o usuário aquela informação, né? E lembrando, não é só uma pessoa que está utilizando, são milhões de pessoas que estão utilizando aquele sistema ao mesmo tempo. E eu posso ter banco de dados que é acessado por apenas uma pessoa, por duas pessoas, por poucas pessoas em uma organização, por exemplo. Tá? Então, nós temos aí bancos de dados de tamanho variado. Então, como eu já falei para vocês, um banco de dados pode ser gerado e mantido manualmente, né? Ou pode ser automatizado, computadorizado. Mantido manualmente é muito complicado, não é isso? Imagine você manter um banco de dados com milhões de informações e você quer procurar aquela informação. Como você vai poder fazer isso, né? Antigamente, quando não existiam computadores, você tinha vários armários com várias fichas catalogadas e quando alguém, por exemplo, num banco do sistema financeiro ia procurar o seu saldo, né, o caixa, né, o bancário ali ia até os armários, procurava a sua ficha, verificava os seus dados, conferia a sua documentação, né, e imagine as filas que se formavam com esse processo. Se hoje tudo computadorizado, com um sistema, né, há filas, imagine antigamente. Então, hoje os dados, normalmente, o banco de dados, ele é automatizado ou computadorizado, né? Então, e esse banco de dados computadorizado precisa ser criado e mantido e existe um sistema próprio para isso. É tipo um sistema operacional específico para bancos de dados. Esse sistema operacional, né, ele é chamado de sistema gerenciador de banco de dados. Ele funciona como uma interface entre a pessoa ou a aplicação que está utilizando o banco de dados e o próprio banco de dados, que está armazenado em um disco rígido, né, em algum servidor. Uma aplicação não acessa diretamente os arquivos de um banco de dados, porque é muito complexo a forma de organização desses arquivos, né? Imagine milhões de arquivos sendo consultados por uma aplicação, ou a aplicação tentando ler ou entender, o programador precisando criar uma aplicação que compreenda aquela quantidade de arquivos. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele é um sistema que fornece a interface para uma aplicação, para um usuário compreender o que está armazenado naqueles arquivos, né? Normalmente, né, um banco de dados ele é guardado em forma de tabelas que têm linhas e colunas. Então, o SGBD pega esses arquivos e apresenta para uma aplicação ou para um usuário através de linhas e colunas. Tá? Se você viu a disciplina de sistemas operacionais, sabe que o sistema operacional ele é um intermediário entre a máquina, o computador e o usuário do computador, né? Ele fornece uma abstração do computador para o usuário. E o SGBD fornece uma abstração dos arquivos onde está o banco de dados, né? E a aplicação ou usuário que está manipulando ou precisa manipular diretamente aquele banco de dados. Tá? Então, o SGBD, né, ele é uma coleção de programas que permite criar e manter um banco de dados, né? Ele é um software de propósito geral, né? Existem vários SGBDs comerciais aí, né, que facilita os processos de definição dos dados, né, definição de toda a estrutura, né, do nosso banco de dados, permite a construção desse banco de dados, manipulação, ou seja, consulta, inserção de dados, atualização e remoção de informações e compartilhamento dos dados. Por que é importante falar do compartilhamento? Porque se os dados for guardados apenas num documento como o Word, por exemplo, quando um usuário está acessando aquele documento, o outro não pode utilizar aquele documento ou alterar aquele documento. Tem que esperar o primeiro fechar para ele utilizar. No SGBD não, ele permite que muitas pessoas acessem o banco de dados ao mesmo tempo e faz o devido controle para evitar problemas, né, de alteração indevida ou que alguém interfira no que o outro está fazendo, né? Ou seja, ele trabalha aí
a concorrência de forma adequada, tá? E o banco de dados, que são os arquivos onde estão os dados, mas o SGBD, que dá a devida interface de manipulação desse banco de dados, esse conjunto aqui de banco de dados mais SGBD é chamado de sistema de banco de dados, tá? Então, o que é o sistema de banco de dados? É a união entre o banco de dados, que são os arquivos físicos, onde estão armazenados os dados, né, além de metadados, ou seja, arquivos que dizem o que são linhas, colunas, tipos de dados, etc., né, em união com o sistema gerenciador de banco de dados, que é o conjunto de programas que permite criar e manipular esse banco de dados, esse conjunto aqui é o sistema de banco de dados. Tá? Além disso, né, o SGBD fornece proteção, controle de acesso ao banco de dados, proteção contra o mau funcionamento aí de hardware ou software para que os dados não fiquem corrompidos, né, permite a devida manutenção, backup de informações, muitas características aí que a gente consegue, muitas vantagens que nós conseguimos com o uso do SGBD, tá? Então, de forma bem simplificada aqui, o que nós temos? Nós temos o banco de dados, tá armazenado em algum disco rígido, né, nos servidores. Nós temos as aplicações, várias aplicações acessando aquele mesmo banco de dados, cada aplicação com vários usuários, né? Nós temos aqui a aplicação 1, sei lá, com 1000 usuários, a aplicação 2 com outros usuários. Então, todos acessando o mesmo banco de dados, mas eles não acessam o banco de dados diretamente. Eles acessam através do sistema gerenciador de banco de dados. E existem vários SGBDs, né, com alguns exemplos, o MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle DB, MongoDB, Firebase. Existem vários SGBDs aí, cada um com as suas vantagens, com a sua forma de trabalho aí, de gerenciamento desse banco de dados. Tá? Aqui uma forma comum, né, de um banco de dados, que é apresentado pelo SGBD, né? Quando é gravado lá no arquivo, cada SGBD organiza os dados da sua forma, tá? Mas ele apresenta para o usuário, né, que está acessando o SGBD em forma de tabelas com linhas, tá, que representam uma entidade, né, um objeto em si, e colunas que representam, que dão significado àquele dado. Por exemplo, se eu tenho um aluno, cada linha vai corresponder a um aluno diferente, certo? Por exemplo, nós temos o aluno Silva na linha 1 e o aluno Braga na linha 2. Na linha 1, referente ao aluno Silva, eu tenho várias informações daquele aluno. Por exemplo, o número dele é 17, o tipo dele é 1. Sei lá, esse tipo pode ser matriculado, trancado, não sei. Qual o curso dele? Aqui, CC. E aí eu tenho uma referência, aqui, ó, esse CC, a um curso, né, que pode ser uma outra tabela, ou uma outra coleção aí que tem essa informação, que pode ser ciência da computação, tá? E a outra linha é referente ao outro aluno. O número dele é outra, que é 8, ó. O tipo dele aqui já está 2, está diferente do Silva, mas ele faz o mesmo curso do Silva, que é ciência da computação. Olha aqui uma tabela disciplina, ó, tem várias disciplinas, cada disciplina em uma linha, tá? E para cada linha, ou seja, para cada disciplina, tem as informações referentes àquela disciplina, como o número da disciplina, número de créditos e o departamento que ela está vinculada. E assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse formato aqui, que é chamado de modelo relacional. Antigamente, pessoal, os bancos de dados, quando não existia o SGBD, cada aplicação organizava os dados da sua forma. Tá? Então, se alguém fazia uma aplicação para uma universidade, por exemplo, então, a aplicação lá, sei lá, de matrícula, criava, organizava os alunos, né, os dados do aluno, né, das disciplinas de uma forma. Se aquela universidade precisasse de um outro sistema
tá, e precisasse acessar aquele banco de dados, o programador tinha que entender como o outro programador criou ou organizou aqueles dados, né, nos arquivos, e teria que fazer um malabarismo, né, para poder fazer a sua organização das novas tabelas, dos novos dados que ele precisava, junto com os dados organizados pelo outro sistema. Tá? E se o outro sistema não permitisse trabalho concorrente, se no segundo sistema o usuário precisasse de algum dado que o primeiro sistema estivesse utilizando, iria travar, iria ter que aguardar o primeiro sistema terminar o uso daqueles dados. Tá? Então, existia um problema muito grande. Muitas vezes, era tão trabalhoso que, quando uma pessoa criava um novo sistema, ele duplicava as informações para não precisar alterar ou trabalhar naqueles dados que foram criados pelo outro sistema. Então, havia muito o quê? Redundância, tá? Havia também ambiguidade, porque você não conseguia compreender futuramente a utilidade de um determinado dado ou o significado, havia dubiedade de informações e o desperdício de armazenamento provocado pela redundância. Tá? Então, havia esse problema com a abordagem de processamento de arquivos tradicional antigamente. Tá? Com o sistema de banco de dados e o uso do SGBD, nós temos um único repositório de dados e esses arquivos não são manipulados diferente pela aplicação. Nós temos aí que o projetista do banco de dados ou o administrador do banco de dados pode organizar um banco de dados que pode ser útil para várias aplicações. Então, ele não é pensado para ser usado apenas por uma aplicação, mas por várias aplicações, por vários sistemas. E à medida que for necessitando de novas informações, novas tabelas, facilmente eu consigo acrescentar aquele banco de dados. Tá? Então, nós temos um único repositório de dados que podem ser acessados por vários usuários e por várias aplicações ao mesmo tempo, porque o SGBD ele permite a concorrência de informações. Nós temos aqui 4 características principais nesse modelo. Uma natureza autodescritiva para evitar a ambiguidade, eu consigo ver facilmente criar uma tabela e entender o significado daquela tabela e dos atributos. Tá? Eu evito que os programas, as aplicações acessem diretamente o banco de dados. Nós temos um intermediário que é o SGBD, que abstrai a complexidade de como os dados estão organizados, facilitando o uso pelas aplicações. Nós temos suporte também de múltiplas visões de dados, como assim, algumas informações podem ser apresentadas, né, para o usuário em forma de gráfico, de tabelas, ou então eu tenho uma tabela com 30 colunas, uma aplicação vê 10 e outra aplicação vê outras 10, né, de acordo com a permissão que é dado para o uso daquela tabela. Então, posso ter visões diferentes do mesmo conteúdo que está armazenado no banco de dados, e existe o compartilhamento de dados entre as aplicações e transações multi-usuário, né, processamento aí multi-usuário. Tá? Nós temos aqui, e aí eu faço esse detalhamento aqui nos slides, vocês podem estudar pelo livro ou complementar aí nos seus estudos onde você estiver. Tá? Não vou me alongar muito aqui para não esticar muito aqui este vídeo. Tá? Ok. Em relacionado a quem usa ou os profissionais que trabalham com banco de dados, nós temos aqui 3 principais. Nós temos aqui o administrador do banco de dados, chamado de DBA, Database Administrator. Tá? Ele faz todo o gerenciamento aí do banco de dados através do SGBD, organiza os servidores, as permissões, verifica se é necessário mais servidores para que aquela quantidade de acesso ou de solicitações ou de requisições de dados possa ser respondida de forma eficiente, no tempo correto. Tá? Ele
faz todo aquele gerenciamento da capacidade de uso, né, do banco de dados, da devida permissões aos sistemas e aos usuários. Tá? Existe certificação aí, né, para SGBDs específicos, né? Normalmente quem tira uma certificação Oracle, por exemplo, né, ele facilmente consegue um emprego, né, e ganha muito bem, um bom salário por administrar aquele tipo de SGBD. Mas cada DBA ele se especializa, né, em um ou dois SGBDs, né? Pode ser um DBA de SQL Server, de PostgreSQL, SQL, por exemplo, né? Porque o DBA tem que conhecer as particularidades de gerenciamento, de autorização, de segurança, né, dos recursos que aquele software SGBD fornece. Nós temos o projetista, né, que ele define quais são os dados que serão armazenados, o que a aplicação precisa armazenar, como deve ser o processamento daquelas informações. Então, nós temos aí o projetista. E os usuários finais, que podem ser os programadores ou analistas de sistemas que precisam daqueles dados do banco de dados, ou mesmo usuários como cientista ou alguns usuários que têm acesso direto ao SGBD e precisam fazer consultas SQL, utilizando a linguagem SQL ao banco de dados, né, através do intermediário que é o SGBD. Tá? Algumas vantagens aí de uso do SGBD em relação principalmente aí ao processamento de arquivos é o controle de redundâncias, né, evitando aí duplicidade de informações, tá? Não sei se vocês já viram, mas eu já precisei fazer alterações de dados em um banco, e quando eu fiz a alteração de dados de endereço, por exemplo, na minha conta corrente, eu precisei, posteriormente eu vi que outras informações relacionadas a seguros ou outros procedimentos não tinham sido atualizados, porque eles duplicaram as minhas informações em dois sistemas, em dois bancos de dados diferentes, porque os dados estavam em locais diferentes, não tinha um único banco de dados com as minhas informações, tá? Havia redundância aí, né? Não estava utilizando aí um SGBD porque eram sistemas antigos. Tá? Então, o SGBD trata devidamente. Com o SGBD eu consigo evitar essa grande redundância. Tá? Me fornece o devido controle de acesso, né? Quais usuários podem acessar uma determinada tabela ou um banco de dados por inteiro, quais aplicações. Mantém os dados armazenados aí enquanto forem necessários, né? Aqui ou 10 anos, se eu precisar da informação, eu consigo acessar essas informações. Ele tem uma estrutura de armazenamento que facilita a pesquisa de forma eficiente, né? Através de índices, buffers, coisas aqui que nós não vamos ver aqui na nossa disciplina, mas o SGBD, independente se ele tem poucos dados armazenados ou milhões de dados armazenados, bilhões de dados armazenados, ele consegue fazer, através aí do seu processamento de consulta, seus índices, né, consegue buscar essas informações de forma eficiente, né, evitando que eu espere muito tempo para receber aquela informação. Ele facilita o backup e recuperação dos dados, né, fornece múltiplas interfaces dos mesmos dados para usuários diferentes. Ele abstrai toda a complexidade, né, entre os dados, né, mostrando para nós os dados relacionados de uma forma que a gente possa compreender, ou o programador possa compreender para poder trabalhar com aquelas informações. Tá? Ele garante a integridade dos dados, né, evitando corrupção, mantendo integridade de tipo de dado, né? Se num determinado dado só pode se guardar informações do tipo numérico, né, ele não permite que texto seja incluído naquele dado, referências entre tabelas, duplicidade de informações ele evita, e nós vamos ver mais na frente o que é esse negócio de restrição de chave ou singularidade. Tá? Mais na frente a gente vai ver isso daqui. Então, só
entenda que no momento o SGBD, né, ele garante a integridade das informações, evitando corrupção ou uma ambiguidade de informações, tá? E além de coisas mais avançadas como procedimentos armazenados e gatilhos, basicamente funções que nós podemos adicionar a um banco de dados, garantindo atualizações automatizadas, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho uma coluna de total, eu quero toda vez que for realizada uma venda, seja guardado o total de venda naquele caixa, por exemplo, né? Se isso não for feito pela aplicação, né, isso pode ser feito de forma automática no próprio SGBD. Além de funções ou procedimentos aí que podem ser colocados também de forma programática, né, usando uma linguagem de programação do próprio SGBD para impor algumas regras ao nosso banco de dados. Então, vários recursos que são fornecidos. Ok, mas nem sempre um SGBD é necessário. Por exemplo, eu quero fazer um orçamento doméstico, pessoal. É só eu que vou usar, não vou compartilhar com ninguém, ou no máximo com uma pessoa. Pode fazer no Excel mesmo. Né? Não precisa de um SGBD para gerenciar. Um SGBD é útil para informações que são compartilhadas ou que são acessadas por pelo menos algumas pessoas dentro de uma organização, e muitas vezes os dados precisam estar armazenados no lugar para ser feito backup de forma adequada, e pessoas podem consultar essas informações ao mesmo tempo, né? Então, nem sempre um SGBD é útil, tá? Banco de dados e suas aplicações, se o banco de dados e suas aplicações são simples, bem definidos, sem previsão de mudança, não precisa de um SGBD, né? Bem simples. Agora, tem situações que são muito complexas e muito específicas, muito complicadas de se trabalhar com SGBD de propósito geral. Por exemplo, sistemas de informações geográficas, tá? ou uma ferramenta de manipulação por engenheiros, como o AutoCAD, tá? Programas de desenho, como vários programas que nós temos aí, como Photoshop, como CorelDRAW, vários outros, né, de animação. Então, eles exigem uma estrutura de armazenamento bem específica. Tá? Então, eles têm os seus próprios SGBDs, então não vão utilizar um SGBD de propósito geral, que poderia sobrecarregá-lo. Ou um sistema de aviação, onde a complexidade de rotas entre os aviões e a necessidade de verificação em tempo real do posicionamento, né, dos aviões é crítica, tá? Então o SGBD poderia se sobrecarregar. Então é utilizada uma forma de gerenciamento dessas informações específica na própria aplicação, tá? Então os SGBDs são normalmente utilizados em quê? Em sistemas comerciais, sistemas organizacionais, de gerenciamento de organização, como um hospital, uma escola, uma universidade, uma empresa, né? Então, um SGBD normalmente são utilizados para aplicações nessas áreas, tá? Quando o acesso de múltiplos usuários não é necessário, então você tem que avaliar se realmente é útil um SGBD. Tá? E para finalizar essa videoaula, né? Só revisando aqui os pontos que nós vimos até o momento. Nós vimos aí os principais conceitos de banco de dados, definimos o que é um banco de dados, o que é um SGBD, o que é um sistema de banco de dados, vimos as características do sistema de banco de dados e por que elas são utilizadas, né, e por que nós utilizamos nas organizações esses sistemas de banco de dados, as vantagens de uso nos SGBDs frente ao processamento de arquivos, que era a forma anterior, né, de armazenamento computadorizado dos dados, né, os problemas que haviam com o processamento de arquivos que foram resolvidos com os SGBDs, os principais usuários de um banco de dados, né, e também nós vimos que nem
não são todos os casos em que SGBD são úteis, né? Há casos que não são necessários ou pela simplicidade da aplicação ou pela especificidade e alta complexidade, né, daquela aplicação, tá? Então, pessoal, bons estudos, façam a atividade de controle de frequência, tá? E façam também as atividades aí que vão ser sugeridas, os vídeos que serão sugeridos para complementação aí do conhecimento de vocês, né? Para que vocês possam ter o devido domínio desse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.